Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar do controverso caso do ET de Varginha, mais especificamente da autópsia e da fita de vídeo vazada que provaria a existência do ET de Varginha. Esse tema aí, ele tem subido bastante em alta recentemente, tem algumas novas informações e hoje, exatamente um ano após eu ter falado sobre esse caso pela primeira vez, eu tô de volta com mais informações. Para quem não viu o vídeo antigo, eu vou estar deixando ele no card e na tela final, o meu vídeo de um ano atrás falando sobre o caso, mas resumindo aqui rapidinho, vocês já devem conhecer o caso do ET de Varginha, que aconteceu lá em 1996, daqui a pouco ele vai estar completando aí 30 anos, né, que ele aconteceu. E é um caso bem popular, bem famoso, esse caso do ET de Varginha, provavelmente o caso da ufologia mais conhecido aqui do Brasil, junto também da Operação Prato, e relacionado a ele existe um suposto vídeo da autópsia do ET, semelhante aí a alguns relatos que tem na internet, daquele caso de Roosevelt, que falam que os Estados Unidos também tem uma fita que mostraria a autópsia do ser que foi encontrado nesse caso de Roosevelt. Atualmente, muitas pessoas entraram no consenso de que o caso de Roosevelt foi só uma questão de um balão meteorológico mesmo. Porém, com aquelas denúncias que está tendo, né, do David Grush e de outros caras que estão agora delatando com força o governo dos Estados Unidos, eles estão falando que não, que aquilo ali foi tudo criado, que na verdade era sim um OVNI, era um objeto voador não identificado, né? E bom, esse caso de Roosevelt, o nosso equivalente seria que é o caso de Varginha, que falam que os militares, que estava todo mundo envolvido. E aconteceu que 3 garotas e mais um grupo de pessoas como militares e também uma dona de um zoológico teriam visto esse ET de Varginha, né? E um dos corpos que foi recuperado foi levado para a Unicamp e lá teria tido uma autópsia. Os relatos de quem diz ter visto a fita, eles têm uma coisa em comum, todos eles contam o mesmo fato. Até o Ale, que faz o podcast junto com o Zé Graça, já falou sobre essa fita e ele deu o mesmo relato do pessoal que jura de pé junto ter assistido. Então assim, eu tenho que dizer que essa fita, ela é interessante, é uma peça, digamos assim, de Lost Media, porque é uma fita que ela está guardada a 7 chaves, então a gente não tem como ter acesso. Algumas pessoas chamariam de Lost Media isso. Todos eles contam a mesma coisa. E nesses casos, quando tem muita disparidade entre os relatos, a gente logo tira que não é a mesma fita ou que nenhuma delas é real, é tudo invenção. Mas como nesse caso os relatos eles todos batem, todos falam que vem a mesma coisa, que eles veem um ser estranho sendo analisado pelos médicos, e com esse vídeo da autópsia, algumas coisas foram levantadas. Eu falei no meu outro vídeo que houve alguns fechamentos de algumas grutas e cavernas na região próxima de Varginha e em outras cidades lá de Minas. Por que isso? Existe uma grande hipótese que na verdade o ET de Varginha não é um ET. Ele não seria um alienígena, não seria uma criatura vinda de outro planeta. E esse é o ponto que eu quero falar no vídeo de hoje. Já contextualizei vocês bastante. Basicamente, essa fita, ela provaria que, na verdade, isso até o Ale falou, que talvez não fosse um ET, mas fosse, na verdade, um animal que viveria naquelas regiões. E aí difunde para dois lados. Algumas pessoas falariam que seria um animal que ele estava sendo alvo de testes e experiências militares, que estavam alterando DNA de roedores e outros animais ali da região, e que eles ficavam nessas cavernas. E por algum motivo, algum deles escapou. E aí aconteceu tudo que aconteceu, né? Um deles foi atropelado pelo carro do militar. Esse militar que levou esse animal, ele veio a ter uma morte bizarra um tempo depois. Ele simplesmente teve contato com o animal e depois, quando ele faleceu e foi feita a autópsia, tanto os órgãos internos dele, como o intestino, estômago, coração, quanto o cérebro dele aparentavam, né, danos severos, como se ele tivesse sido exposto ali a alguma forma de radiação, como se ele tivesse sido intoxicado por radiação. E acredita-se que foi por causa que as unhas, né, do animal teriam tocado nele e bactérias e outras coisas teriam entrado no corpo dele, além dele emitir radiação, né? Então ele estava todo ali contaminado, ele era um cara jovem, de vida saudável, e do dia para a noite ele teve uma morte súbita, assim. E apareceu com diversas bactérias e contaminação, inclusive por radiação, como eu já falei. E além dele também tem os relatos das garotas, né, das 3 meninas que supostamente teriam visto o ET, que elas viram ele num beco, num terreno baldio. E também tem um relato que é de uma dona de um zoológico lá em Varginha. Hoje em dia esse zoológico ele não está mais em atividade, mas ela disse que viu a suposta criatura de Varginha justamente na área onde ficavam jacarés, tartarugas, a parte mais úmida, o que também justificaria que era uma criatura que realmente vivia numa caverna, num lugar mais escuro, mais úmido, porque ele estava tentando se esconder dentro de uma grutinha que tinha lá. E quando a criatura notou que a mulher tinha visto ele correu, né, e tentou se esconder também. E outra coisa que bate nos relatos de quem supostamente viu a criatura na época é que não era uma criatura agressiva, uma criatura grande nem nada, era uma criatura pequena com um aspecto estranho mesmo, como se não fosse para ela estar ali na superfície, sabe quando aparece aqueles bichos do mar profundo, que você vê que eles não eram para estar naquele tipo de pressão, naquele tipo de luz, é para eles estarem em um lugar mais escuro, mais profundo, é a mesma coisa. E todos esses relatos eles batem com o do pessoal que assistiu a fita e com o pessoal que viu na época. E aí entraria também o lado do porquê que os americanos teriam interesse nisso. Talvez, lembrando que aqui é tudo no campo da teoria, né? Aí vai de vocês acreditar ou não. No final do vídeo eu dou o meu parecer, né? Entra aí a questão de que os americanos teriam se interessado por isso, porque talvez fosse algum tipo de acordo que os militares americanos tinham aqui no Brasil de fazer experiência com animais daqui. Como vocês sabem, sempre houve esse interesse dos americanos fazerem expedições aqui, especialmente na área da Amazônia, para estar tanto estudando a fauna e a flora quanto para fazer experimentos mesmo.
E aí, por causa disso, eles teriam feito essa criatura aí e eles estariam usando esse território lá em Varginha, mesmo no interior, bem mais isolado, para poder despejar essas criaturas. E em vez de ter saído de um OVNI, essa criatura teria escapado realmente de uma instalação militar ou de uma caverna e foi parar na cidade. Esses 3 corpos aí que foram recuperados e, em específico, o corpo que foi levado para a Unicamp para fazer a autópsia. E, bom, dito tudo isso, aonde é que está essa fita, né? Todo mundo fica falando dessa fita em podcast, né? Fala ufólogos, youtubers, supostas pessoas que assistiram a fita ficam falando, mas ninguém tem a bendita fita. Atualmente, alguns lances, inclusive de $100 mil, $200 mil e até de R$1 milhão, foram feitos a essa fita. E todo mundo fala que quer comprar, que quem comprar vai vazar, outros falam que vão comprar e vão guardar 7 chaves. E estão falando aí que um gringo teria comprado essa fita. E bom, assim, fica nesse fala, nesse disse-me-disse, mas cara, concreta mesmo, até hoje não apareceu nada. O Edson Boaventura, ele fica falando muito que ele já viu essa fita, que ele sabe onde tá e tal, e que tem muitas ofertas. O Ale fala que estavam fazendo uma vaquinha para tentar dar um lance. Então, assim, tem muito fala, muito disse-me-disse, e isso é uma parada que até desestimula, né, um pouco a gente que tem canal de terror, que gosta de fazer conteúdo assim, de fazer cobertura desses eventos, porque eu particularmente, eu sei que tem outros canais que não se importam muito com isso, mas eu particularmente, eu acho muito chato, tanto é que eu só fiz 2 vídeos desse caso, justamente por isso, porque eu queria fazer quando tivesse mais coisa reunida, né, e é uma coisa que eu compartilho, por exemplo, com o Chuasa, né, do canal do Chuasa, essa opinião de que é meio chato você ficar fazendo vídeo sem ter o que falar, e ter que ficar embromando, né? Tanto é que por isso que eu fiz um vídeo a cada 1 ano, porque eu queria reunir o máximo de informações para não ficar dizendo a mesma coisa para vocês, porque é uma parada que desmotiva um pouco, você vê que não tem progresso, ninguém arranja essa fita, ninguém acha nada, aí fica aí e fala, o vídeo vazou, aí como eu tô passando aí no fundo, o vídeo que vaza, na verdade é alguém do TikTok, em algum lugar, querendo ganhar visibilidade. Inclusive esse cara desse vídeo que tá passando aí, ele supostamente teria oferecido um lance altíssimo para liberar esse vídeo, e aí depois descobriu que o vídeo que o cara vendeu foi falso, né? E outras pessoas também já caíram em outros golpes também, acabaram comprando fita que não tinha nada, entendeu? E a pessoa que vende anonimamente e depois some, né? Bloqueia em tudo quanto é rede social e já era. Então não tem muito o que fazer. Então é uma parada que desmotiva um pouco. Eu sei que tem canais de YouTube que não se importam, que passa história de terror só por história de terror falso e pronto, mas eu particularmente não gosto muito de fazer isso quando envolve algo que tem um fundo de realidade. Quando eu falo de uma creepypasta, de uma lenda urbana, beleza. Mas, pô, você falar de um caso que realmente tem filmagem, que tem depoimento, que tem envolvimento de militar, pô, o interessante seria mesmo que tivesse alguma coisa, né? Porque eu sou daquele time que eu quero acreditar, eu quero ver, eu quero que a verdade realmente esteja lá fora. Eu quero que tenha alguma coisa, sabe? Eu torço pra que tenha. Mas cada dia que passa a gente vai vendo que, cara, aparentemente esse bagulho de Varginha aí, eu até duvido dessa hipótese do animal, que eu falei pra vocês que tem essa hipótese de ser só um animal bizarro ou de um experimento do governo, CT. Até dessa eu duvido, porque, cara, não aparece nada, brother, entendeu? Por exemplo, é que nem o caso do Saxanobaixo que eu falei aqui, cara. Se Saxanobaixo fosse real, já teria aparecido alguma coisa, entendeu? Eu já falei de outras Lost Medias aqui, que por mais que seja um bagulho mega obscuro, pouco conhecido, uma fita perdida, um negócio não sei o que, aparece um screenshot, aparece um print, aparece uma foto de alguém assistindo na TV, como foi o caso do filme do Gege no Kitaro, que tinham vários screenshots até que alguém liberou a fita. Então, assim, alguma coisa tem, cara. Quando o bagulho é real, alguma coisa tem, sabe? E aí dá pra gente desmistificar, ou falar que é verdade, ou falar que é mentira, ou falar que é uma parada que não tem explicação, enfim. Alguma coisa aparece, velho. E nesse caso do ET de Varginha, ele é um caso que eu gosto muito de estudar ele, eu sempre tô de olho pra ver se tem notícias novas, mas eu faço a palavra do Schwarza a minha, cara, que esse é um caso que é muito desmotivador de você ficar indo atrás, porque você faz um vídeo, aí descobre que é fake. Pessoal, bati o martelo, mais uma vez é fake. Aí outro vídeo, mais uma vez é fake. E mais uma vez é fake. Então, assim, é um caso que ele é legal de estudar, mas ao mesmo tempo é complicado de fazer conteúdo sobre ele. Porque todo vídeo você vai contar a mesma coisa. Pessoal, as meninas viram isso, fulano viu aquilo, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Mas aí passar a imagem que é bom, passar a fita que é bom, não tem como, né? Então vamos torcer para que essa história do gringo seja real e que ele realmente tenha comprado essa fita e que essa fita seja disponibilizada. Porque aparentemente a intenção desse gringo aí é deixar, né, a fita pública. Só que mais uma vez, eu vi isso aí porque o pessoal nos comentários de outros vídeos do caso do ET de Varginha falam isso. Um tal de James não sei o que comprou a fita e tem uns prints já na internet, não sei o que, logo mais isso aí vai bombar. Agora, cadê o link, cadê a rede social desse James? A gente não sabe, né? Então vamos torcer para que isso aí seja verdade. E se for verdade, se realmente tiver o vazamento mesmo da fita, eu vou postar aqui no canal e eu vou fazer um vídeo falando sobre. Não vou postar a fita, tá? Porque não fui eu que comprei, mas se postarem, se lançarem, né, o conteúdo da fita, eu posto um vídeo falando aqui pra vocês, pessoal, a fita é real, tá aqui, tá postado, tá no canal tal, ou se não, pessoal, essa fita é fake, não vão atrás, lá, entendeu?
Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Esse foi um vídeo rápido que eu fiz para falar sobre esse caso, que já teve algumas pessoas que pediram na live e que já tem um tempo que eu queria falar sobre, e também dar os meus 5 centavos de opinião em cima. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma informação sobre o caso, comenta aqui embaixo. E se você for novo por aqui, eu também peço que você se inscreva, tá? Eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente conseguir bater aí 6K. Deixa eu ver antes de que data comemorativa. Sei lá, antes do Natal que seja. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e se cuidem.